Olá! Hoje eu abro o programa com mais uma suposta tentativa de mostrar que a Trindade existem diferenças entre Pai, Filho e Espírito Santo. Diferenças em termos de posição. Mas existe um texto que realmente mostra algo para a gente que acaba colocando dúvida com relação a Jesus, por exemplo, dando a entender de que ele é menor que o Pai. Olha só, esse texto encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versos 27 e 28, que diz o seguinte: As escrituras sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. E a pergunta que chegou para a gente no último programa, que nós dissemos que ia ficar para o programa de hoje, fala exatamente disso. Se nós apresentamos aqui a Trindade como tendo os mesmos poderes, por que esse texto dá a entender de que Jesus é menor que o Pai? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e, como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Em conexão com todas essas mídias, nós estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer são direcionadas para ele, professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, você que sempre está na mira e tem a responsabilidade de dar as respostas baseando-se na Palavra de Deus, está preparado hoje? Espero estar preparado hoje e queria, Tito, aproveitar e mandar um abraço para o amigo Célio e para a sua esposa, Adri, aqui de Jacareí, São Paulo, que assistem nossos programas, não é? E que muitas vezes tem que cortar o cabelo do Tito, né? O coitado... Não é fácil a vida dele, não é né? Só o meu não, viu? Mas a gente agradece pelo carinho que ele tem para conosco, não é, Tito? É um amigo. Que Deus abençoe a você, meu irmão, sua esposa e a sua netinha também. Muito bem, professor. A gente também quer sempre lembrar dos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. A gente não pode esquecer que nós temos várias emissoras de rádio espalhadas pelo nosso país aí, que estão em conexão com a gente e juntos estamos aqui para abraçar e estar junto com os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Obrigado por vocês estarem ligadinhos com a gente aqui. E mandem também suas perguntas dizendo que você está ouvindo pela rádio, tá bom? Um abraço carinhoso a você. E a você também que está nos vendo através da internet. De repente você está vendo esse vídeo aqui em um outro momento, não hoje ao vivo, mas você vai ter a chance também de descobrir várias e várias questões bíblicas que vai ajudá-lo na sua trajetória cristã. Muito obrigado pela sua audiência também. Professor Leandro Quadros, na semana passada nós deixamos uma pergunta em aberto. E foi exatamente a pergunta que abrimos o programa hoje. E eu vou lê-la na íntegra. Quem mandou foi o Franciele Tenciano. Isso? Francisley Tenciano. E ele pergunta o seguinte. Em 1 Coríntios 15, os versos 27 e 28, que eu li aqui, mostra que tudo está sujeito a Jesus, menos quem sujeitou todas as coisas a ele, no caso, o Pai. E no final, Jesus se sujeitará ao Pai também. A Trindade ensina que todos são iguais em poder e sabedoria, mas aqui mostra Jesus menor que o Pai.
e no final vai se sujeitar ao Pai. Como entender esse texto? Professor Leandro Quadros, a conclusão que chegamos realmente é que Jesus, na Trindade, ele é menor que o Pai? É muito importante, Tito e amigo telespectador, que quando analisarmos a questão da Trindade, avaliemos os textos bíblicos que demonstram a igualdade de Cristo com o Pai e a diferença funcional de Cristo em relação ao Pai. Então, basicamente, existem dois tipos de textos sobre a Trindade na Bíblia. Aqueles textos que colocam as pessoas da divindade no mesmo nível e aqueles que apresentam pessoas da divindade numa função de subordinação, tanto na criação quanto no plano de salvação. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 15, percebemos que esse texto não trata do papel de Cristo na Trindade, mas da sua função como segundo Adão. Aqui em 1 Coríntios 15, Paulo argumenta que Cristo é o segundo Adão e que por meio de Cristo todos podem ter a vida eterna e ser ressuscitados. Nesta sua função de o segundo Adão, de o grande representante da humanidade diante de Deus, Cristo assume uma função de subordinação em relação ao Pai. Muito provavelmente porque, sendo o segundo Adão, Cristo hoje tem a natureza divina humana. Após a sua encarnação, Cristo assumiu a natureza humana, então ele tem dupla natureza, divina e humana. Então o que percebemos realmente em 1 Coríntios 15 é uma subordinação funcional de Cristo ao Pai, por Cristo ser o segundo Adão, após a sua encarnação. Agora, isto não diminui em nada a essência divina de Cristo. Cristo, mesmo sendo subordinado a Deus Pai, funcionalmente falando, essencialmente, Cristo não é subordinado. E aí eu vou mencionar aqui alguns textos bíblicos que comprovam isso. Por exemplo, o próprio Paulo, que também escreveu 1 Coríntios 15, esses versos que o irmão citou para nós, não é? Vou ler aqui o que Paulo disse em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que coisa curiosa. Aqui diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. A palavra grega para divindade, a palavra theotes, é uma palavra que descreve a própria face gloriosa de Deus o Pai. Então o texto está dizendo que Cristo reflete toda a divindade que existe em Deus Pai. Ou seja, Cristo não é maior e nem menor em sua essência que Deus o Pai. Tanto que em Isaías capítulo 9, verso 6, Cristo é chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Somente um ser que tem a mesma essência divina que Yahvé, no Antigo Testamento, poderia ser chamado de Pai da eternidade. E um outro detalhe também muito importante. Atos capítulo 3, verso 15, chama Jesus de autor da vida. Não tem como o autor da vida ter tido um começo ou ter sido inferior a outra pessoa da divindade. Sendo Cristo o autor da vida, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, obviamente, é óbvio que, essencialmente, Cristo é igual a Deus o Pai. Agora, é óbvio, depois da encarnação, Cristo assumiu uma função de subordinação em relação ao Pai. Então, queridos, se avaliarmos o todo das Escrituras e, quando estudarmos a Bíblia, entendermos que existem ambos os textos bíblicos que igualam a Cristo e o Pai e que apresentam ele numa subordinação apenas funcional, perceberemos que a doutrina da Trindade é bíblica, não contradiz, não é? O ensinamento bíblico de que há um só Deus com uma essência divina,
E pode ter certeza, a partir do momento em que nós compreendermos cada vez melhor a doutrina bíblica da Trindade, a nossa relação com Deus melhora. Óbvio, temos uma palhinha apenas do que é Deus. Nós vamos ter uma eternidade toda para compreendermos a natureza de Deus. Porém, aquilo que a Bíblia revela para nós devemos aceitar, porque com certeza vai ser importante para a nossa salvação, mesmo que isso sobrepuje-se à nossa lógica humana corrompida. Muito bem, professor. O nosso programa está apenas começando. Você tem várias formas de participar do programa mandando as suas dúvidas. Como eu sempre digo, é você que faz o programa acontecer. São as suas perguntas, os seus questionamentos é que fazem o programa acontecer. E se você quer mandar uma dúvida que você tem aí, quando você lê a palavra de Deus, ou mesmo alguma coisa que incomoda você na Bíblia, pode mandar para a gente. Para você participar, por SMS o número é 12 981 51 0101. 12 981 51 0101. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Pergunte, faça o seu questionamento e vamos colocar na mira. Essa aqui chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Francisco Santos, ele é de Louveira, São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte: me ajudem a entender a onisciência de Deus e o nosso livre-arbítrio na palavra. Por exemplo, na onisciência de Deus, Ele sabe todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e inclusive o dia que eu irei morrer. Mas, através do livre-arbítrio que me foi concedido por Ele, eu posso tomar atitudes que venham a alterar essa data, negando assim a onisciência de Deus ou meu livre-arbítrio? Quero deixar claro, em momento nenhum duvido dos atributos do Senhor. Meu nome é Francisco e eu sou da Igreja Cristã Maranata de Vinhedo. Professor Leandro Quadros, a questão do livre-arbítrio e a onisciência de Deus, elas são incompatíveis? A análise interessante do nosso irmão. Tem um pressupostozinho, irmão, equivocado nessa questão, que se nós conseguirmos mudar com essa reflexão que faremos aqui, você vai resolver em parte essa sua dúvida. Por que eu digo em parte? Porque realmente, meu irmão, é muito para nós tentarmos compreender os atributos divinos, como onisciência, onipresença e onipotência. Os atributos divinos realmente são misteriosos para nós. E por mais que tentemos explicá-los, nós não conseguimos. Nós vamos precisar da eternidade e ser ensinados pessoalmente por Deus para podermos compreender a respeito. Agora, em que sentido eu quis dizer que tinha um pressuposto errado, um pequeno pressuposto equivocado na questão? Pelo seguinte, o irmão está vendo a onisciência de Deus como sendo causativa. Se a onisciência de Deus é causativa, ou seja, por Ele saber as coisas acontecem, então realmente o livre-arbítrio não existiria. Não teria como. Agora, se entendermos que a onisciência de Deus não é causativa, aí nós não veremos incompatibilidade com a onisciência e o livre-arbítrio. Por quê? Porque as coisas acontecem na nossa história não porque Deus as prevê, mas Deus as prevê porque elas vão acontecer. Vou repetir. As coisas acontecem na história humana não simplesmente porque Deus prevê. Deus prevê porque elas vão acontecer. Percebeu? A onisciência de Deus não é causativa. Se Deus sabe, por exemplo, que o Leandro vai perder a salvação, não foi a onisciência de Deus que causou a perdição do Leandro. Simplesmente Deus sabe porque Ele conhece o transcorrer da história. Mas a onisciência dele não causou a perdição do Leandro. Então veja, Deus conhece todas as coisas, só que a sua onisciência não é causativa. É por isso que Deus continua indo atrás do pecador, mesmo sabendo que alguém vai se perder. Deus sabe
o transcurso da história. Agora, Deus também sabe que Ele tem poder suficiente para mudar o curso da história se o pecador assim se arrepender, assim o permitir. Então, não veja a onisciência de Deus como sendo causativa das coisas. Veja, sim, a onisciência de Deus como a capacidade que Ele tem de saber o futuro, mas sem que isso necessariamente cause as coisas. Porque se nós partirmos para o outro extremo, porque existe o calvinismo rígido, né, que ensina que Deus predeterminou todas as coisas, se nós partirmos para esse calvinismo rígido de que a onisciência de Deus pressupõe que tudo aquilo que acontece é que Ele causa, aí nós vamos ter que acreditar num Deus pior do que o diabo. Por quê? Porque se Deus, na sua onisciência, predeterminou que o diabo fosse diabo e que, como consequência disso, o pecado surgisse, para Ele ter que vir morrer na cruz depois, então é um Deus psicopata, né? Ele predestina a existência do mal, aí Ele causa dor nele mesmo, além de muitas criaturas, causa dor nele mesmo por morrer na cruz, para depois salvar uma parte dos seres humanos novamente. Então, a forma como o calvinismo rígido entende a predestinação, com certeza não é bíblica. Então, desassocie a onisciência de Deus da causa dos acontecimentos trágicos do mundo, e aí você não vai ter maiores problemas para compreender parte desta questão misteriosa para nós. Muito bem. Próxima pergunta por SMS. Deixa eu ver se tem o nome. O Emerson Fonseca. A pergunta dele é a seguinte: sobre crianças e pessoas superdotadas, aquelas que fazem coisas sobre-humanas. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Espíritas dizem que isso é prova que existe reencarnação. Professor Leandro Quadros, tem algum relato bíblico falando de pessoas superdotadas? Ou pessoas que são, assim, fora dos padrões? Inteligência absurda, enfim. Porque isso, pelo que ele está dizendo aqui, é uma forma de apresentar que existe reencarnação. Pessoas que foram inteligentes ou que foram evoluindo, agora estão em um novo corpo, por isso são assim superdotadas. Existe base bíblica para isso, meu amigo? Uma pergunta interessante, não tínhamos recebido uma pergunta neste molde, não é? Veja, querido, a Bíblia não fala de crianças superdotadas, mas a Bíblia demonstra algo importante, que a natureza humana, ao contrário da macroevolução que ensina que o ser humano evolui do simples para o mais complexo, a Bíblia apresentou o oposto. O ser humano involui, diríamos assim, do mais complexo para o simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, deixa eu ler um texto para você, Gênesis capítulo 5, por exemplo. No versículo 9. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Veja, com 90 anos eles tinham capacidade de gerar ainda filhos. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Veja, biblicamente o ser humano veio decaindo. Então o que acontece? Essas crianças superdotadas, os gênios, são ainda um resquíciozinho daquela inteligência muito infinitamente superior que Deus havia dado para a raça humana. Como, de acordo com Romanos 3, 23, o pecado corrompeu a natureza humana, então é óbvio, alguns vão ter inteligência de mais, diríamos assim, outros de menos, outros têm certas capacidades muito desenvolvidas, outros não. Então isso é uma consequência natural da degeneração da raça humana. A Bíblia não apresenta uma evolução, mas uma involução da natureza humana, né? Tanto no aspecto do tempo de vida, na capacidade de procriação e na inteligência. E para finalizar sobre reencarnação, a Bíblia não admite em hipótese alguma a doutrina da reencarnação. Por quê? Pelo simples fato de que em Hebreus, capítulo 9, verso 27, a Bíblia ensina o seguinte: da mesma forma como o homem
está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Olha que texto forte. No verso 27 é dito que o homem está destinado a morrer só uma vez. Ele não morre uma vez, reencarna, morre a segunda, reencarna, morre a terceira, reencarna. Não, a Bíblia não admite essa hipótese. A Bíblia diz que o homem morre uma vez, no geral, e depois disso o homem enfrenta o quê? O juízo. E neste contexto é mencionada a volta de Cristo. Ou seja, não há lugar para a segunda vinda de Cristo na doutrina da reencarnação. A Bíblia ensina que a única forma do ser humano voltar a ter aquele padrão de inteligência, aquela perfeição física e mental original é depois da segunda vinda de Cristo. Então a doutrina da reencarnação, ela é incompatível com as Escrituras Sagradas. Muito bem, professor, muito bem. Existe uma outra pergunta que chegou aqui, que eu não me lembro, já faz muito tempo que eu não vejo falar sobre esse assunto, bem interessante. A pergunta é do Roberto, ele mandou pelo nosso Twitter. Roberto, a sua pergunta está na mira. E ele diz o seguinte: por que o soldado que carregava a arca morreu? Ou seja, Deus tirou a vida de um homem que carregou a Arca da Aliança. Isso está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, vem falando ali sobre a Arca da Aliança sendo levada para Jerusalém. E ali, a partir do verso 6, diz o seguinte: quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus e o Senhor, Deus o Senhor, e disse: e agora, como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? Professor, por que aconteceu isso? Por que Deus destruiu um homem ali, um ser humano, na tentativa de segurar a Arca da Aliança que estava sendo levada para Jerusalém, para que ela não caísse, quem sabe estragasse? Qual é o motivo dessa punição? Pois olha, na nossa perspectiva, Tito, humana, parece realmente que Deus cometeu um exagero. Agora, o detalhe é o seguinte: Deus já havia dado instruções muito claras para não tocar naquela arca, por quê? Aquela arca tinha a glória de Deus. E o que acontece quando um pecador entra em contato com a glória de Deus? Ele é fulminado instantaneamente. É por isso que nós precisamos que Cristo volte, transforme o nosso corpo, a nossa mente, tire a natureza pecaminosa de nós, para que possamos olhar a Deus face a face. E tem algo no versículo 7 que nos esclarece que Uzá não tentou segurar a arca simplesmente para não deixá-la cair, mas porque ele queria, na verdade, meio que testar a Deus. No verso 7 diz assim, ó: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Uma primeira leitura parece demonstrar que Uzá queria proteger a arca, mas não era isso que ele queria fazer. Ele foi irreverente. Ele desobedeceu a uma clara ordem de que um pecador não pode entrar em contato direto com a santidade divina. E ele, recebendo essa punição, obviamente, que todo o povo, que também era muito rebelde, passou a respeitar mais as coisas sagradas de Deus. Então, isso aqui é uma lição para nós, não é? De que Deus, mesmo sendo amor, se nós, na nossa condição pecadora, querermos entrar em contato direto com a glória divina, nós não temos como suportar a glória divina na condição na qual estamos, né?
Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta, nós temos ainda 2 minutinhos. Vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui, como sempre tenho apresentado para você, a nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Deixa eu explicar para você. Aqui na Novo Tempo, você tem a chance de fazer vários cursos bíblicos. Aqui no programa da Mira da Verdade, a gente oferece para você essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico gratuito, você não paga nada por isso, para você ter esse curso bíblico de presente aí na sua casa, você pode entrar em contato com a gente através do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver lá que logo de cara, na página assim do Na Mira da Verdade, tem a imagem dessa revista. Você vai clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar para você preencher os seus dados postais. Agora, se você está aí em um lugar onde você não tem acesso à internet, você não tem como entrar na internet para pedir o curso bíblico e quer o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, não tem problema não. Com certeza você tem um aparelho telefônico aí, não é? Liga para a gente. No horário comercial, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. Anota aí, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode pedir gratuitamente o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nós apresentamos aqui a palavra de Deus da maneira mais pura e nós queremos aumentar ainda mais o seu conhecimento. Você pode estudar por você mesmo vários temas que são apresentados aqui na TV Novo Tempo, aqui no programa Na Mira da Verdade. E eu tenho certeza que isso vai ser excelente para o seu aprendizado. Peça agora mesmo. Verdades para o Tempo do Fim é de graça. É um presente para você, tá bom? Muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e você é muito bem-vindo. Onde quer que você esteja, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que, quem sabe, está nos assistindo aí através de uma parabólica em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado por você estar ligadinho com a gente. Você que está vendo aí pelo um canal de TV por assinatura também, muito obrigado. Participe do programa, mande as suas perguntas para a gente. Vamos juntos aqui esclarecer as diversas dúvidas que temos quando estudamos a Palavra de Deus. É um prazer muito grande receber a sua pergunta, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Tem uma pergunta aqui, professor, que chegou pelo nosso SMS. Ela vem lá de Carapó, Mato Grosso do Sul. Quem manda é o Jaime. E a pergunta é a seguinte: é verdade que mulher não pode ser pastora porque Paulo deixou escrito em 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 34 e 40, e ele falou que isso é mandamento do Senhor? Então, por que as igrejas não fazem o que é certo? Então, a questão dele é a seguinte: Paulo realmente disse que a mulher não poderia ser pastora ou ter até cargo na igreja? Porque olha só o que está dizendo o verso que foi apresentado aqui. 1 Coríntios 14, dos versos 34 ao 40, diz o seguinte, professor: as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que pergunte em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio por vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Professor Leandro Quadros, quando eu vejo esse texto aqui, dá uma ideia de que há um preconceito absurdo com a mulher e ele está dizendo que isso chega a ser mandamento de Deus. É isso mesmo, meu amigo?
Esse é o típico texto que nós precisamos analisar o contexto histórico no qual ele foi escrito para não tirarmos conclusões precipitadas. Quando Paulo falou em 1 Coríntios 14 para as mulheres permanecerem em silêncio nas igrejas, na sociedade grega, uma mulher que falasse em público, isso era visto como uma falta de decoro. Então, obviamente, era vergonhoso naquela cultura grega em que os homens se manifestavam publicamente para trocar ideias. Se um pagão, um não-judeu cristão, entrasse na igreja e visse essa mulher falando em público, ele iria ter aquele local como um local de desrespeito e isso criaria uma barreira para com o evangelho. Em outros textos bíblicos, se vê claramente que a mulher tinha, sim, um ministério atuante na pregação do evangelho. Por exemplo, em Atos capítulo 21, veja como nós temos que avaliar o contexto cultural do texto para não colocarmos dele uma ideia que ele não quer nos passar. Então, em Atos 21, 8 e 9, falando do evangelista Filipe, no verso 9 diz assim: ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. É óbvio que elas falavam, não tem como profetizar de forma muda, não é? Então, elas eram profetisas. Já aqui em Romanos 16, percebemos o apóstolo Paulo elogiando mulheres que eram ativas no trabalho de pregação do evangelho. Por exemplo, verso 1 de Romanos 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Veja, uma mulher que servia a igreja. Outra coisa, outro texto, verso 6 de Romanos 16. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Verso 12. Saúdem Trifena, Trifós, nomes gregos, não é? Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Então você vê que a mulher tem sim o seu papel importantíssimo na pregação do Evangelho. Só que num contexto da sociedade grega, Paulo deu aquela orientação para não entrar em choque com a cultura local, o que criaria, obviamente, uma barreira para a pregação do Evangelho. Muito bem, hoje é quarta-feira e como você já sabe, aqui no programa Na Mira da Verdade, você tem o quadro Bom Debate. A questão que eu vou lançar hoje para o Bom Debate, ela tem a ver com Lucas 12, 47 e 48. Você sabe, amigo telespectador e ouvinte, que a grande maioria dos cristãos acredita no tormento eterno dos ímpios. Mas a pergunta que eu gostaria de lançar é a seguinte: se o tormento é eterno para todos os ímpios, por que em Lucas 12, 47 e 48, a Bíblia ensina que alguns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites? Vou repetir. Se o castigo é eterno para todos, por que alguns recebem muitos açoites no juízo final e outros poucos açoites? Eu queria que você refletisse sobre esta pergunta. Obviamente, você vai mandar textos bíblicos dizendo, Apocalipse 20, verso 10, fala que o tormento é eterno e tudo mais. Veja bem, eu quero que você se detenha neste argumento aqui primeiro. Depois nós abordamos Apocalipse 20, verso 10. Se o castigo é eterno para todos, se todos recebem o mesmo castigo, por que Lucas 12, 47 diz que uns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites? Reflita sobre isso e eu aguardo a sua resposta no e-mail bomdebate@novotempo.com. A melhor resposta será selecionada para apresentarmos no programa de segunda-feira e juntamente com esta melhor resposta, obviamente, eu darei a réplica também, tá ok? Então ficamos no aguardo, e-mail bomdebate@novotempo.com. Você tem 48 horas para fazer a sua resposta. Só que, professor, excepcionalmente, a resposta selecionada vai ficar para quarta-feira que vem. Tudo tá bem. Bom? Vamos dar mais uma chance para o pessoal
Então vamos fazer o seguinte, vamos estender mais. Ele tem 48 horas para mandar a resposta dele e você vai ter um pouquinho mais de tempo de escolher as centenas de respostas que chega aí. E na quarta-feira nós vamos colocar aqui a resposta, tá bom? Vai ser um prazer. Excepcionalmente, nesta semana, nós vamos fazer na quarta-feira. Então lembre-se, dê a sua resposta aí, formule a sua tese e mande para o professor. Muito bem, próxima pergunta. Essa quem mandou foi o Farias, que ele é lá do Rio Grande do Sul, e a pergunta dele é a seguinte: quando João Batista batizou Jesus, em nome de quem ele o batizou? Professor Leandro Quadros, Jesus foi batizado em nome de quem? Não havia uma fórmula batismal definida no batismo de João. Nós lemos, por exemplo, em João 3:23, umas poucas informações nós vemos na Bíblia sobre o batismo de João. Agora, a fórmula utilizada, nós não temos essa resposta na Bíblia, né? O que nós lemos, por exemplo, no texto bíblico, é que o batismo de João era para arrependimento, né? E aqui, deixa eu abrir aqui em João 3:23, é dito o seguinte: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. A informação que temos do batismo de João, além de ser para arrependimento, é que ele batizava onde houvesse muitas águas, ou seja, era um batismo por imersão, não por aspersão. Agora, a fórmula batismal a Bíblia não revela para nós. Possivelmente não existia. Agora, isso não é problema para nós, por quê? No batismo de Jesus, mesmo que João não tenha, pelo menos a Bíblia não mencione a fórmula batismal utilizada por ele, no batismo de Jesus as três pessoas da divindade estiveram presentes. E se no batismo de Jesus as três pessoas da divindade estiveram presentes, e se Jesus estabeleceu a fórmula batismal em Mateus 28:19, então é óbvio que esta é a fórmula batismal que Cristo deseja que seja adotada. Então, quando João batizou Jesus, mesmo que a Bíblia não mencione a fórmula batismal, ela menciona sim as três pessoas presentes. João 3:16 e 17. Mateus, na verdade, 3:16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Percebeu? João batizou Jesus, mas as três pessoas estavam presentes. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba sobre o ombro dele e Deus o Pai falando do céu. Então o batismo bíblico, não há dúvidas, é trinitariano. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta, essa chegou pelo Facebook. Quem mandou é o Henrique Andrade. Henrique, sua pergunta está na mira. E ele pergunta o seguinte: estou muito triste, não tenho forças para sair de uma depressão. Tomo vários remédios e por algum motivo fraquejei também na fé. Fico com Deus no máximo por 2 dias e depois caio na tristeza. O que eu faço? E eu acrescento a pergunta, professor. A depressão é uma característica de pessoas que estão longe de Deus? Eu, antes de comentar com esse nosso querido irmão, eu queria indicar que ele acessasse, por exemplo, o YouTube e digitasse lá, na Mira da Verdade, especial depressão. Neste programa temático, irmão, eu abordei várias questões sobre a depressão e inclusive demonstrei, à luz da Bíblia, que a pessoa que tem depressão não tem necessariamente problema espiritual, é uma doença. E neste programa especial eu contei a minha luta contra a depressão e pode ter certeza, de tratamentos equivocados que eu fiz e corretos, eu posso passar alguma coisa para você. Então veja esse programa temático, meu irmão, na Mira da Verdade, especial depressão, tá bom? Agora, deixa eu te dar uma dica, para você não esperar, obviamente, até o momento de assistir o programa temático. Primeiramente, com base na minha experiência como paciente, se você está tomando vários remédios e você continua tendo crises constantes,
isso é indicação que o teu tratamento não é adequado. Então, eu recomendo que converse com o seu médico psiquiatra, né? E se não adiantar, deixa eu ser mais direto e objetivo, falando com o paciente, troque de psiquiatra, tá? Segundo ponto, você está fazendo, meu irmão, a psicoterapia. A psicoterapia é fundamental. Por quê? O medicamento, ele ajuda a equilibrar a neuroquímica cerebral, mas o medicamento não cura. O que vai curar é você aprender, por meio da psicoterapia, a trabalhar as questões do passado, a trabalhar padrões de pensamento ou de comportamento que são errados. Então é essencial que, junto com o tratamento medicamentoso, se faça a psicoterapia. E uma outra dica que eu lhe dou aí já para você sair mais rapidamente dessa crise, pegue 15 minutos de sol todos os dias, naquele sol mais quente mesmo, das 10 ali, entre 10 e meio-dia, só 15 minutinhos. Né? O sol tem esse efeito, tem um efeito antidepressivo e ajuda inclusive a potencializar a sua medicação. Procure fazer hidroterapia, massagens relaxantes, tudo isso vai ajudar a você sair desta crise, tá bom? Então, siga essas dicas breves, meu irmão, reavalie o seu tratamento e eu finalizo deixando para você o Salmo 34:18. Mesmo que você não sinta, por causa da doença, a doença impede você de sentir a presença de Deus, Deus garante para você que mesmo que você não o sinta, Ele está perto de você. E no Salmo 34:18 ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus está perto mesmo que você não sinta e por meio do tratamento adequado e outros recursos naturais também, Deus vai tirar você dessa situação, tá bom? Muito bem, professor. Eu agora vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui no Facebook, tem uma pergunta, primeiro um comentário que gerou várias respostas. Ou seja, houve participação de vários internautas na mesma questão e eu vou colocá-la na íntegra. Aqui a pergunta é do Cid. Ele diz o seguinte, ele começou dizendo o seguinte, repeti minha pergunta várias vezes e nunca foram respondidas. Se não sabem como responder, pelo menos sejam sinceros e digam que não encontraram uma maneira de responder. Aí eu escrevi para ele. Olá, Cid, infelizmente sua pergunta não foi pescada, não desista, meu irmão. Aí logo depois o Genildo Oliveira já disse, qual é a pergunta, Cid? Aí o Cid colocou a pergunta dele, a questão. A pergunta do Cid é a seguinte. A pergunta é simples, se Deus sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro, Ele sabia que Adão e Eva iriam cometer a falha do pecado. Assim, como Jesus revelou a Pedro, que ele também negaria 3 vezes. E o fez. Qual o sentido e o que o professor tem para dizer sobre essa questão? Se Deus sabe, por que Ele permite? Aí depois o Gustavo Salim colocou a resposta dele. Todas as criaturas de Deus têm liberdade livre-arbítrio. Adão e Eva podiam escolher não pecar, mas assim não fizeram. Aí o Cid, então, colocou no debate. Sim, querido, há o livre-arbítrio sim, porém Deus já sabia o que ia acontecer. Aí a Luana respondeu o seguinte, para completar a resposta, Deus é amor, perdão e salvação também. Um Deus e salvação. É também um Deus que jamais vai decidir por nós. Nós temos até hoje o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas ao lado de Cristo ou ao lado do inimigo, Satanás. Aí o Cid, então, respondeu de novo. Qual a lógica de Deus criar um homem que irá pecar? Se ele sabe do passado, presente e futuro, ele já sabia que Adão iria falhar. Professor Leandro Quadros, vamos ajudar esse nosso querido telespectador. Essa questão nós falamos do livre-arbítrio, mas mais especificamente isso aqui. Como é que Deus lida com isso? Deus sabe o que vai acontecer comigo. Deus sabia o que ia acontecer com Adão e Eva? Por que criou? Vamos analisar um pouco essa questão. Eu digo um pouco pelo seguinte. Devemos entender, irmão Cid, né? E aceitar
um texto de Isaías 55, 8 e 9. Ali Deus fala o seguinte, ele fala essencialmente nesse texto que a lógica dele é infinitamente superior à nossa. Então, eu creio que é assim um equívoco da nossa parte querermos entender a lógica divina tendo como base a nossa lógica corrompida pelo pecado. Então, nós temos que ter uma certa humildade e colocarmos a nossa lógica de joelhos diante da lógica divina. Então, em Isaías 55, 8 e 9, falando sobre isso, Deus disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus é infinitamente superior em sua lógica do que nós. Nós não podemos querer explicar e entender a lógica divina em todos os aspectos. Agora, algo nós podemos saber em relação a essa sua questão. 1 João 4, 8 e 16 ensinam que Deus é amor. O que é amor? Primeiramente, amor você não se impõe, amor você conquista. Deus criou Adão e Eva, mesmo sabendo que eles errariam, por amor. Primeiro, porque Deus ama as suas criaturas, independente de elas se darem bem na vida, diríamos assim, ou não. Segundo, Deus ama tanto as suas criaturas que Ele prefere pagar o preço por criá-las livres, só para Ele realmente contar com o amor daqueles que querem realmente amá-lo. O amor de Deus é algo tão sublime que o impede, diríamos assim, de não criar um ser simplesmente porque este ser não vai querer amá-lo. Deus prefere a companhia deste ser querido. Digamos que na sua onisciência Deus vê assim, bom, Adão e Eva vão pecar, eu não vou criá-los. Deus não prefere privar-se a eternidade toda de Adão e Eva. Deus conhecia as características dos seus filhos, sabia quantos filhos surgiriam. E Ele prefere sim ter a companhia eterna deles. Agora, você quer uma minhoca a mais ainda na sua cabeça? Veja a lógica. Não era mais fácil realmente Deus não ter criado Adão e Eva? E Ele não ter vindo morrer na cruz? Pois Deus ama tanto a humanidade e ama tanto o livre-arbítrio que Ele preferiu assumir o preço, a culpa pela transgressão humana e morreu numa cruz. Então veja, é um amor que foge à nossa lógica. E é lógico você e eu não questionarmos este amor, mas aceitarmos. Porque nós nunca vamos encontrar um amor tão sublime e profundo como o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. Muito bem, professor. Próxima pergunta, Celso Fernandes. Ele pergunta o seguinte, sou da Igreja Batista Bela Vista, de Feira Nova, Pernambuco. Gostaria que vocês me explicassem quando uma pessoa necessita ser rebatizada. A questão do rebatismo é bíblico, professor? Quando uma pessoa pode ser rebatizada? Ou deve ser rebatizada? Primeiramente, a Bíblia, querido irmão, ela não manda rebatizar e também não proíbe o rebatizar. O que nós percebemos na Bíblia, em Atos 19, 1 a 6, é um exemplo de um rebatismo. Em que circunstância? Eu não vou ler aqui agora, mas o irmão pode ler Atos 19, 1 a 7. E você vai perceber o seguinte, Paulo encontrou em Éfeso 12 discípulos que haviam sido batizados nas águas. Esses 12 discípulos, Paulo perguntou assim para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí eles falaram o seguinte, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E aí Paulo comenta alguma coisa com eles sobre o assunto do batismo, sobre o Espírito Santo, e aí Paulo os batiza nas águas novamente. Então percebemos neste contexto que aqueles 12 discípulos, por não terem tido um pleno conhecimento da verdade sobre Deus,
Paulo optou por batizá-los novamente e, como consequência, eles acabaram recebendo o dom do Espírito Santo, falar em línguas para pregar o evangelho em outros idiomas naquela região ali de Éfeso, né? Então, o que isso significa? Mesmo que a Bíblia não mande rebatizar, ela não o proíbe. E nós percebemos um exemplo de pessoas que foram novamente batizadas por não terem tido um pleno conhecimento da verdade. Isso significa que aquela opinião que a escritora e a cofundadora do Adventismo, Ellen White, escreveu, ela é muito equilibrada. Ellen White, no livro Evangelismo, a partir da página 373, ela explicou algumas coisas muito interessantes sobre o rebatismo. Entre várias coisas, ela escreveu o seguinte, que o rebatismo é uma questão a ser tratada com muito cuidado. E que um irmão, por exemplo, de outra denominação religiosa, que foi batizado por imersão, mas teve um pleno conhecimento da verdade, e ele decide ou fazer uma profissão de fé ou um novo batismo, ele não deve ser proibido e nem coagido a isso. Então, isso é uma coisa interessante. Segundo ponto, nós cremos que num caso de apostasia, ou seja, vou te dar um exemplo, publicamente o Leandro Quadros se apostatou e abandonou a fé. Ele desfez o seu casamento espiritual com Cristo. Cremos que é lógico e óbvio, importante, que o Leandro refaça o seu casamento publicamente com Jesus Cristo por meio de um novo batismo. Então, existem circunstâncias em que o novo batismo é recomendável e outras circunstâncias, obviamente, não. Por exemplo, o indivíduo pecou, tem que se batizar de novo. Não é bem assim. Se a pessoa não cometeu algo público que trouxe vergonha para a igreja, obviamente, ele participando da Santa Ceia, da cerimônia do lava-pés, de acordo com João 13, ele já está refazendo o seu compromisso de amor a Jesus e obtendo de Jesus o perdão pela graça de Cristo. Muito bem, professor, o nosso tempo já está quase estourando, temos apenas um minutinho. Eu acho que não vai ter condições de responder mais uma pergunta. Deixa eu ver uma simplesinha aqui, se você consegue em um minuto responder, professor. A pergunta é a seguinte, deixa eu ver. Gênesis 3,14, Deus amaldiçoou a serpente e disse que ela comeria pó todos os dias. E lá em Isaías 65, 25, também diz que na nova terra a serpente também irá comer pó. A serpente foi amaldiçoada eternamente, professor? Na verdade é o seguinte, em Isaías, Deus simplesmente quis ensinar que a serpente na nova terra não mais seria aquele animal peçonhento, venenoso e carnívoro. No contexto da nova terra, né, os animais deixarão de ser carnívoros. Então é nesse sentido que Isaías falou. Ok, professor, muito bem. Infelizmente o nosso tempo acabou, nós temos que ir para casa, mas se Deus quiser, segunda-feira estamos aqui. Um abraço, professor. Abraço, amigo Tito. Obrigado, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. A você, amigo telespectador, por suas perguntas. Que Deus te abençoe. E não se esqueça que sempre aqui neste programa, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui no Beco você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.